Olá, está começando agora o programa Impressões aqui pela TV Assembleia. E nós temos hoje um convidado muito especial, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro André Carlos Torres Pontes. Que seja muito bem-vindo aqui ao programa Impressões, presidente. Para mim é uma satisfação participar desse programa e levar ao público as impressões sobre o controle externo, sobre o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sobre assuntos que a gente possa aqui debater. Muito bem, eu queria começar o programa ouvindo um pouco sobre a sua história. Nasceu onde, como é que começou a carreira? Para mim foi uma satisfação imensa eu retornar à Paraíba. Eu tenho o DNA paraibano. Meu avô, Francisco da Veiga Torres, era de Ingá. Na época chamava-se Ingá do Bacamarte, Isso. ali próximo a Campina Grande. E meu avô, por uma necessidade e pelo seu próprio talento, ele era um músico autodidata, tocava vários instrumentos sem nunca ter estudado música. Veio estudar música depois que aprendeu a ser músico, de fato. Ele foi tentar a vida no Sul e encantou-se ali em Pernambuco, especificamente na cidade de Paulista, e ali fincou o pé, fez sua família, criou a sua prole, inclusive minha mãe, e eu nasci pernambucano por conta dessa migração do meu avô a Pernambuco. E por uma oportunidade comercial, meu pai, a gente já na idade adolescente, meu pai veio para a Paraíba de volta, e eu fiz esse caminho junto com ele. Então, desde 1983 que eu estou de volta aqui à Paraíba pelas mãos do meu pai. Então, eu fui para Pernambuco pelas mãos do meu avô e voltei para a Paraíba pelas mãos do meu pai. E aqui terminei os estudos, me formei em Direito, segui a carreira curta de advogado, porque logo em seguida passei no concurso para ser procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da Paraíba, e desde 2012 estou nessa função de conselheiro, desempenhando atualmente a honrosa presidência do Tribunal de Contas do Estado. Muito bem. O senhor veio de Pernambuco e acabou estudando aqui, concluiu o curso aqui também, fez Direito aqui em João Pessoa. Isso, eu terminei os estudos no Colégio Pio X, guardo hoje excelentes amigos desde aquela época. Para você ter uma ideia, até hoje a gente se encontra todo ano. Na comemoração de 30 anos da turma, já se vão 30 anos, né? O tempo passa muito rápido. Nós tivemos a honra de contar com a participação de 57 ex-alunos daquela época. E quando a gente se encontra, vira tudo menino, relembrando aquela época de colégio, que era uma maravilha, que a gente guarda no coração até hoje. E o ensino superior eu terminei no Centro Universitário de João Pessoa, Unip. Na época chamava-se IP. Para o Centro Universitário de João Pessoa, eu retornei logo depois também como professor. Hoje eu tenho a satisfação de integrar o quadro do magistério do Unip. Foi lá que eu terminei, lá também eu tenho boas lembranças, tenho grandes amigos. Até hoje tenho a satisfação de encontrar professores meus nas caminhadas ali dentro daquela universidade e pelos caminhos da vida. Para mim é uma satisfação encontrar sempre um professor a quem a gente deve sempre a reverência de nos ter ajudado a dar um passo a mais na vida. Presidente, o senhor falou que o seu avô era músico, né? Isso. Não sei se isso trouxe também para o senhor um hobby na música, mas como é que o senhor chegou ao interesse, trilhar o caminho do direito, do serviço público? Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Minha família tem um empreendimento privado e a gente trabalhava junto. E esse empreendimento envolve uma interlocução com muitas pessoas. Eu sempre tive, digamos assim, um desejo de trabalhar junto às pessoas, em ter uma atividade dessa natureza. Talvez pela própria formação que eu tive na atividade profissional. E essa oportunidade de desempenhar um cargo público que eu tive em 1997, quando prestei concurso aqui para o tribunal, nessa área do Ministério Público, muito me atraía, porque no Ministério Público a gente tem
a oportunidade de trabalhar para as pessoas, né? De fazer um trabalho em que você possa ver um resultado social. E isso se completou ainda mais com o trabalho sendo feito aqui dentro do Tribunal de Contas do Estado. Porque quer queira, quer não, um órgão de controle do nível do Tribunal de Contas do Estado, especificamente do nosso Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, tem um reflexo muito importante na vida das pessoas, na medida em que aqui, cotidianamente, nós trabalhamos pela melhoria dos serviços de saúde, de educação, de segurança, enfim. Então eu creio que esse meu viés de sempre querer estar num ambiente comunitário, num ambiente em que várias pessoas estão presentes, ele se harmonizou com esse trilhar da minha vida profissional. Primeiro como advogado, depois como membro do Ministério Público e hoje como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Mas isso tudo eu digo para arrematar com a principal função que o ser humano deve ter na vida. A função de cidadão, a função de pessoa, em estar sempre nesse ambiente de solidariedade e de comunidade, com fé, junto à família e com muito trabalho. O que é o Tribunal de Contas? Bom, o Tribunal de Contas ele surgiu no raiar da República, né? A República ela veio trazer para a nação o sentimento de que quem administra as coisas das pessoas, quem administra o patrimônio da sociedade tem o dever de prestar contas. E não só administrar patrimônio, mas também executar tarefas, executar serviços, tem o dever de dizer às pessoas a qualidade desses serviços que lhes são prestados e a cada dia tentar aprimorá-los. Então o Tribunal de Contas está nesse contexto, no contexto de estar entre a administração, entre no bom sentido, junto à administração, mas com um olhar muito cuidadoso para a coletividade, que ao fim e ao cabo é o principal cliente de qualquer organização pública. A sociedade é a cliente do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas também. São os atores da gestão pública, é claro, exemplificativamente, nós temos vários outros nesse cenário, que estão com a missão premente de prestar bons serviços à sociedade. E o Tribunal de Contas, ele foi concebido na estrutura estatal como um ator para ter um olhar vigilante no sentido de sempre estar diagnosticando se os serviços estão sendo bem prestados, se os recursos estão sendo bem aplicados. Então esse é o grande papel do Tribunal de Contas, é estar sempre observando a qualidade dos serviços que são prestados à sociedade e interagindo também com essa sociedade para colher suas impressões e isso tudo fazer com que ele tenha uma atuação voltada a colaborar cada vez mais com serviços públicos com mais eficiência, eficácia e efetividade. O Tribunal de Contas ele tem uma corte, né, com conselheiros que julgam. Como é que se assemelha a uma corte como o Tribunal de Justiça, por exemplo? Como é que funciona isso? Bom, é um órgão que, além de ter esse olhar vigilante para a qualidade dos serviços, a Constituição Federal lhe dá a missão de julgar, de fiscalizar. E para julgar, esse próprio texto legal lhe atribuiu uma estrutura de colegiado. Não é? No judiciário, por exemplo, tem um juiz que julga, mas tem um tribunal que é formado por um colegiado. Aqui no Tribunal de Contas, nós não temos o julgador singular, o individual, nós temos o colegiado, para onde todas as questões devem ser levadas. Então, o Tribunal de Contas ele tem uma missão de julgar contas e de apreciar também resultados de prestação de contas, e isso ele faz através de um colegiado. Esse colegiado é formado nos estados por 7 conselheiros. Esses 7 conselheiros, eles têm a missão de, por exemplo, aqui na Paraíba, de estarem observando cotidianamente os atos de gestão pública, tanto no âmbito do município quanto no âmbito do estado. Isso eles fazem através de relatórios que são produzidos por uma equipe multidisciplinar e muito competente que o Tribunal de Contas da Paraíba possui, que é a sua equipe de técnicos e auditores de contas públicas. Tudo isso associado pelo seu quadro administrativo e todos concorrendo para o cumprimento da missão do Tribunal de Contas, preparando
os processos, preparando os relatórios para que o Tribunal de Contas, ao fim e ao cabo, possa dar a sua impressão sobre uma determinada gestão pública, quer estadual, quer municipal. E isso ele faz através de julgamentos pelo seu colegiado. Como é que se dá essa ligação do tribunal com os órgãos gestores? O Tribunal de Justiça tem as suas comarcas. Como é que funciona o tribunal? Tem também? Como faz essa ligação, esse elo com os órgãos gestores? O Tribunal de Contas da Paraíba, ele sempre investiu e esteve na vanguarda do que hoje se decanta muito como transparência da gestão. Em 2003, foi criado um sistema aqui no Tribunal de Contas do Estado chamado SAGRES, Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade. Esse sistema foi pioneiro no Brasil em receber informações dos municípios e do Estado e colocar na internet para que as pessoas pudessem ter acesso a dados sobre receitas e sobre despesas públicas. E de lá para cá, o Tribunal da Paraíba de Contas sempre vem evoluindo nesse sentido, promovendo cursos, difundindo conhecimento, incrementando a sua página, criando aplicativos de celular. Na atual gestão, nós estamos relançando, por exemplo, o aplicativo de celular, o nosso TCE-PB, que é um aplicativo que a pessoa pode baixar no sistema iOS ou Android e ali interagir com o Tribunal de Contas, fazendo consulta, lendo documentos, tendo acesso a informações por ele publicadas, fazendo denúncias também, enfim. O Tribunal de Contas, na sua história, ele sempre se esmerou em ter essa interação mais próxima com a sociedade. E no caminho também da transparência, estamos incrementando ferramentas à disposição da sociedade e também do gestor, para que ele possa ter acesso e mais conhecimento sobre atos de gestão, sobre resultados de gestão. Nossa página, por exemplo, ela disponibiliza vários índices sobre resultado. Índice de efetividade da gestão municipal, índice de desenvolvimento da educação do Estado, modernamente o índice de eficiência do gasto com combustíveis. Então é uma preocupação constante do Tribunal de Contas estar entregando à sociedade e ao gestor informações para que o gestor possa ter mais ferramentas de condução da gestão pública e a sociedade, por sua vez, possa ter mais ferramentas de avaliação e fiscalização. Muito bem, sobre esse assunto a gente vai continuar falando no próximo bloco. A gente vai agora a um intervalo e a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o programa Impressões, hoje entrevistando o presidente do Tribunal de Contas do Estado, André Carlos Torres Pontes. Presidente, o senhor falou sobre a ferramenta de trabalho que está acontecendo. Como é que o TCE chegou a essas ferramentas que vêm acompanhando o avanço tecnológico? Dando um passo para trás, hoje em dia se fala muito no Brasil em legitimidade dos órgãos públicos, né? A legitimidade, ela se concentra num contexto em que os órgãos públicos eles devem atuar dentro dos anseios da coletividade. Quando se fala, por exemplo, determinado órgão não tem legitimidade, é porque ele deve estar atuando completamente fora dos desejos da sociedade. E para se aproximar da sociedade, nós precisamos desenvolver e investir em comunicação. A comunicação é um meio necessário e indispensável para você estabelecer um círculo de interação em que os órgãos públicos possam ouvir a sociedade e responder melhor aos seus reclames. Então, nessa linha, o Tribunal de Contas da Paraíba desenvolveu durante a sua história vários instrumentos. Nós temos, por exemplo, aqui a ouvidoria, em que as pessoas podem nos acessar pelo telefone 3208-3300. Nós temos a nossa página na internet, que as pessoas podem, por ela inclusive, fazer denúncias e fazer consultas ao tribunal. Nós temos agora, modernamente, o relançamento do nosso aplicativo do celular. Nem todo mundo tem um computador, mas a grande maioria tem um celular.
Celular, tem mais celular hoje no Brasil do que gente, na Paraíba não é diferente. Então, é um grande instrumento de comunicação e o Tribunal de Contas se utiliza também desse instrumento para se comunicar melhor com a sociedade. Isso buscando, cada vez mais, a sua legitimação junto à coletividade. Como buscar essa legitimação? Ouvir a coletividade, ver qual seria a melhor forma de atuação de um órgão que foi colocado na Constituição para fiscalizar e para auxiliar também a administração pública com as suas orientações. Por isso que nós temos defendido sempre no Tribunal de Contas da Paraíba que tudo que se produz em nível de informação, essa informação precisa melhorar a atuação do Tribunal de Contas, precisa servir também para ser um instrumento de atuação e melhor planejamento do gestor, aí nesse cenário a Corte atuando numa atividade pedagógica e também e principalmente as informações do tribunal precisam estar de fácil acesso para o cidadão. O cidadão que ele foi quem despertou a necessidade de se criar um órgão de controle. E ele é o principal cliente desse órgão de controle. Então, nós temos que ter a principal atenção no cidadão. Essa atenção se concretiza no Tribunal de Contas através dessa produção desenfreada e organizada, mais volumosa, de informações que ele coloca à disposição do cidadão. O senhor estava falando sobre a questão desses aplicativos, dessa nova fase na área tecnológica, é que o gestor pode fazer comparações quando acessa a esse sistema. Isso é bacana. A questão você traduzir a informação. A informação que chega ao tribunal tem um conteúdo jurídico, tem um conteúdo de contabilidade, de economia, e nós precisamos levar para o cidadão uma informação em que ele possa ter fácil acesso. Então, o que é que nós estamos colocando hoje, por exemplo? Você está lá no município de Ingá, para prestigiar a terra do meu avô. Lá no município de Ingá, as pessoas numa praça, com um tablet, com um celular na mão, ou se tiver numa lan house ou em casa, no computador, o gestor pode fazer isso também, mas o interessante é que qualquer pessoa da sociedade pode fazer isso, pode se reunir com um grupo de amigos e ali ficar olhando, lá no município de Ingá, quanto é que o município de Ingá gasta com combustível e comparar com o município de Fagundes, município de Campina Grande, com a Redondeza, fazer uma análise crítica e ali no seu município abordar um secretário municipal, abordar o próprio prefeito e questionar por que em determinada área da gestão ele está gastando mais ou menos em relação ao município ali próximo. Presidente, tudo isso é muito interessante e o senhor falava que há também essa questão de chegar junto também das escolas, criar uma formação, uma consciência nova também nessa geração mais nova. Eu, particularmente, fui de uma geração em que na escola, na faculdade, se ouvia muito pouco falar em gestão pública. Poucas ferramentas a gente dispunha para ter acesso e poder fazer uma análise ou crítica ou elogiar, etc. e tal. Então, nessa linha de cada vez mais ampliar o leque de motivação para que o cidadão participe da gestão pública, hoje no Tribunal de Contas do Estado nós temos um projeto TCE Cidadão Escola. Nós estamos trazendo para cá, em média, 300 alunos de escolas públicas e escolas particulares e aqui estamos oferecendo uma palestra sobre rede social, sobre saúde, enfim, uma fala de interesse geral e também uma fala sobre como o cidadão, como aquelas pessoas que estão ali em formação intelectual, formação de personalidade, como essas pessoas elas podem ter mais e melhor acesso a essas informações sobre gestão pública. Isso para despertar, desde lá, o ensino fundamental, o sentimento de que a coisa pública pertence ao cidadão, ele precisa se interessar cada vez mais desde cedo para tentar unir esforços junto a outras parcelas da sociedade no sentido de fazer com que o serviço público seja melhor prestado. Então, ninguém melhor, por exemplo, do que o estudante de uma escola pública para ele, através do seu aplicativo de celular, informar ao Tribunal de Contas a qualidade da merenda, a qualidade da escola, o zelo pela escola, os materiais que lhe são entregues, a presença ou não de profissionais na escola. O Tribunal de Contas, por exemplo, em 2007,
desenvolveu um projeto muito interessante, que era o projeto Você, Voluntários do Controle Externo, era o significado da sigla. E pessoas de 60 anos ou mais eram cadastradas pelo Tribunal de Contas, e essas pessoas iam aos postos de saúde para fazer uma verificação de qualidade e quantidade dos serviços. Essas informações chegavam ao Tribunal de Contas e aqui a gente tabulava e convidava o prefeito para mostrar o que é que tinha sido apurado, e ele assinava um termo de um pacto de ajustamento de conduta técnico-operacional e se obrigando, né, se dispondo a corrigir aquilo que tinha sido identificado como uma deficiência no serviço pela própria coletividade. Aí é onde está a grande sacada, a grande utilidade de um órgão de controle. É ele fustigar que a sociedade participe como intermediário e fazer as devidas exigências ao gestor para que ele melhore o serviço em razão das deficiências identificadas pela própria coletividade usuária. Então, nós tivemos esse programa voluntário do controle externo que estamos trazendo de volta no início do próximo ano, mas só que agora utilizando uma tecnologia mais moderna, que é o aplicativo do celular, para que o cidadão ele possa ter essa interação mais próxima com o tribunal e com o próprio gestor. Porque o gestor, muitas vezes, ele não corrige uma determinada deficiência da sua atuação, não porque não quer, muitas vezes é porque não tem conhecimento. E aí nós pretendemos auxiliá-lo nesse desiderato, na medida em que vamos colocar à disposição do cidadão mais ferramentas para que ele seja ouvido pelo gestor e ouvido através do Tribunal de Contas do Estado. O gestor, diante desse acompanhamento do Tribunal de Contas, ele não pode cometer, por ignorância, um ato ilícito. Olha, nessa senda, nessa linha evolutiva de transparência do tribunal, desde o início desse ano nós começamos a fazer uma ação inovadora no Brasil inteiro, que é o acompanhamento da gestão com produção de documentos em relação ao exercício em vigor. Nós estamos no ano de 2017 e nesse ano de 2017, todos os prefeitos, todos os presidentes de Câmara, o governador do Estado e secretário de Estado, todos eles têm um processo de acompanhamento da gestão já instaurado. E o que é que se faz nesses processos de acompanhamento de gestão? Nesses processos de acompanhamento de gestão, o tribunal produz relatórios já dando impressões sobre como anda a sua gestão. Para se ter uma ideia, agora no mês de novembro, nós produzimos 40 relatórios sobre gestões estaduais e 223 relatórios sobre as gestões municipais, já dizendo a prefeitos e também a gestores estaduais como o Tribunal de Contas está vendo a sua gestão. E isso faz com que o erro gerencial diminua. Era uma reivindicação muito antiga dos gestores paraibanos que o tribunal precisava atuar mais proximamente. Atuar de forma mais tempestiva para evitar equívocos que, com a repetição, esses equívocos tornavam-se irregularidades significativas. Então, nós estamos hoje fazendo isso, atuando de forma mais próxima, dando mais subsídios ao gestor para que ele possa atuar com mais segurança. E melhor, todos esses processos de acompanhamento, naquela trilogia que o cidadão tem que participar, esses processos de acompanhamento estão abertos. Então, qualquer do povo pode abrir a página do tribunal e consultar o processo de acompanhamento lá do prefeito da sua cidade, do secretário de Estado, do próprio presidente do Tribunal de Contas, do presidente da Assembleia Legislativa. Esses processos de acompanhamento estão abertos para que o gestor possa se municiar das técnicas que o Tribunal de Contas tem para lhe orientar e o cidadão também possa ter, de forma transparente e democrática, acesso aos atos de gestão que são produzidos a rigor e ao fim a seu favor. Presidente, o senhor está na presidência do TCE e quem chega à presidência chega com sonhos, com desafios. Que sonhos ou desafios o senhor pretende conquistar aqui à frente da presidência? Bom, a presidência do Tribunal de Contas do Estado é um ambiente em que nós temos a oportunidade de fazer um bom trabalho para a sociedade.
O desejo que eu tenho é comum a todos que militam no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, é contribuir de forma significativa para que os paraibanos possam desfrutar de serviços públicos com mais eficiência, eficácia e efetividade e possam também estar conscientes e envoltos numa gestão pública em que haja um combate efetivo à corrupção e possa o paraibano testemunhar uma ação dos órgãos de controle e especificamente dos gestores públicos condizentes com o anseio da sociedade. Essa é a missão do tribunal e é o desejo que nós, como integrantes do Tribunal de Contas da Paraíba, temos. Fazer com que a sociedade veja no Tribunal de Contas da Paraíba e na gestão pública do Estado como um todo, uma gestão pública onde o interesse único e prioritário seja o interesse de atender bem o cidadão. Presidente, eu queria agradecer a sua entrevista, a sua presença no programa Impressões. Eu que agradeço e o Tribunal de Contas da Paraíba está à disposição através dos seus canais de comunicação. O programa Impressões termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá.